Atividade número 1. No fundo de um lote de 30 metros de comprimento e 12 metros de largura, 30 metros por 12, construiu-se um galpão no formato quadrado de lado, medindo a metade da largura do terreno. Então, se nós temos aqui 16 metros e o galpão é a metade, então esse lado que vale X mede 6 metros e este outro lado também mede 6 metros. Certo? Porque a figura é um quadrado. Se esse lado vale 30, esse pedacinho vale 3, esse Y, esse pedaço que está representado pela letra Y, mede 24 metros, porque 24 mais 6 dá o total de 30. Responda na letra A. Qual a medida do perímetro e da área do lote e do galpão? Em metros em centímetros, metros quadrados e centímetros quadrados. Vamos lá, então. Perímetro do lote. O lote é tudo isso aqui. Nós temos um lado que vale 30, um lado que vale 12, outro que vale 30 e o outro que vale 12. Então, para descobrir o perímetro dele, a gente precisa somar 30 mais 12 mais 30 mais 12, que vai dar no total 84 metros. Para a gente transformar de metro para centímetro, a gente vai precisar dessa linha de transformação das unidades que a gente viu na semana passada. De metro para centímetro, a gente anda 2 casinhas para a direita, então a gente vai multiplicar por 10, 100. 84 vezes 100, então a gente tem 8.400 centímetros de perímetro do lote. A área do lote, em metros quadrados, basta a gente multiplicar a base vezes a altura. A base é 30, a altura é 12, 30 vezes 12 a gente vai encontrar 360 metros quadrados. E para transformar de metro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai multiplicar por 1 seguido de 2, 4 zeros, porque cada unidade a gente acrescenta 2 zeros no número 1. Então, esse número multiplicado por 10.000, a gente vai, que é 1 seguido de 4 zeros, a gente vai acrescentar 4 zeros nele e fica 3.600.000 centímetros quadrados. O galpão é o azul. O perímetro dele é 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vai dar ao todo 24 metros, ou multiplicando por 100, como a gente fez aqui em cima, para transformar de metro para centímetro, 2.400 centímetros. A área do galpão, 6 vezes 6, base vezes altura, 36 metros quadrados, ou multiplicando por 10.000, para a gente poder encontrar a transformação disso para centímetro quadrado, a gente vai ter 360.000 centímetros quadrados. Letra B, qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? A gente pode fazer essa letra B com uma regra de 3, que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, na letra B, a gente pensa assim, a área do terreno todo é 360 metros quadrados. Como é o terreno todo, numa porcentagem, a gente chama de 100%. Já o galpão, que é a parte azulzinha, é 36 metros quadrados. Quanto isso aqui é em porcentagem? Não sei, chamo de X. Aí a gente pode multiplicar em cruz, como a gente fazia nas aulas anteriores. 360 vezes o X dá 360x, igual a 36 vezes 100, dá 36 seguido de 2 zeros, 3.600, x é igual a 3.600 dividido por 360, então a gente vai encontrar 10, ou seja, o galpão ocupa 10% do lote. Letra C. O dono do lote deseja montar uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote, que é essa parte verdinha, como mostra a figura. Qual a medida do perímetro e da área da horta? Perímetro, 6 mais 6 mais 30 mais 30, que vai dar ao todo 72 metros, ou multiplicando por 100, 7.200 centímetros. Área da horta, 30 vezes 6, que vai dar 180 metros quadrados, ou multiplicando por 10.000,
1.800.000 centímetros quadrados. Letra D. Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra do lote, que é o retângulo mostrado nessa figura, essa parte amarela. Depois substitua x pela medida do lado do galpão e encontra o valor de y em metros para calcular a área e o perímetro da área livre. Expressão algébrica do perímetro da área livre. Então, o perímetro é x mais y mais x mais y, usando os itens que apareceram para a gente originalmente no exercício. Nós temos, então, 2 letras x e 2 letras y, perímetro 2x mais 2y. A área, usando os elementos iniciais, base vezes altura, é y vezes x ou x vezes y. Agora, substituindo pelo que a gente tem, nós sabemos que a letra y mede 24, tem 24 metros. Então, o perímetro do retângulo achurado, que é essa parte amarelinha, se eu fizer a substituição aqui do x por 6 e do y por 24, que é o valor de cada uma dessas letras, a gente encontra 2x mais 2 vezes 24, essa multiplicação dá 12 e essa aqui dá 48. Com isso, a gente encontra 60 metros de perímetro e a área, que é x vezes y, basta a gente fazer 6 vezes 24, que a gente vai encontrar 144 metros quadrados. A gente tinha a expressão algébrica, que é a expressão que tem as letras, e substituiu o valor delas pelo que a gente tinha lá no desenho, o x por 6 e o y por 24. E por fim, na letra E, depois da terra pronta para ser plantada a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há no pacote? Então, vamos pensar. A gente tem que uma semente pesa 0,05 gramas. E a gente quer descobrir quantas sementes a gente tem num pacote de 100 gramas. Então, aumentou a quantidade aumentou o peso, significa que vai aumentar o número de sementes. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, em que a gente pode montar uma fração nessa ordem para depois multiplicar em cruz. Então, 1 sobre o x é igual a 0,05 sobre 100. X vezes 0,05 vai ficar esse produto indicado, igual a 100 vezes 1, que é 100. X é igual a 100 dividido por 0,05. Se a gente multiplica aqui por 100, a gente só trabalha com o número inteiro. O numerador passa a ser 10.000, o denominador passa a ser 5, 10.000 dividido por 5, x é igual a 2.000, ou seja, a gente tem aqui 2.000 sementes no pacote, que é a resposta da letra E.